meus caros, sejam bem-vindos ao meu canal. Um subscrito deixou-me a seguinte mensagem. Boa noite, doutora. Sou estudante de Direito e tenho dificuldades em compreender o Código Penal do meu país. E hoje estou aqui para ajudá-lo a compreender o Código Penal do seu país. Mas para compreendermos o Código Penal, antes é importante compreendermos conceitos simples. Porque se não compreendermos esses conceitos, jamais conseguiremos compreender o Código Penal. Para quem é novo no meu canal, eu sou Eulália Monteiro, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídicas, licenciada em Direito, e no vídeo de hoje eu quero partilhar consigo conceitos importantes e fundamentais para compreender o Código Penal. Se faz parte da lusofonia, melhor ainda, porque os nossos códigos são muito semelhantes. E se é novo no meu canal, eu gostava de convidar a inscrever-se, deixar o teu like e o comentário, que isso super ajuda o canal a crescer. E sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. A primeira coisa que nós precisamos saber é o que é o Direito Penal. O direito penal é uma área do ordenamento jurídico ou uma área do direito que se insere no âmbito do direito público e é responsável por estabelecer um conjunto ou um sistema de normas ou de regras que determinam quais os comportamentos são considerados criminosos, quais os comportamentos são considerados ameaçadores ou perigosos e quais são as consequências para aqueles indivíduos que adotam comportamentos considerados criminosos ou considerados perigosos. E nós podemos ainda olhar para o direito penal em duas perspectivas, no ponto de vista subjetivo e no ponto de vista objetivo. Antes de falar sobre essa classificação, eu gostava de partilhar convosco a importância do direito penal. O direito penal tem como principal objetivo proteger os bens jurídicos fundamentais. Serão bens jurídicos fundamentais os interesses, os valores sociais, que, dada a sua relevância, devem ser protegidos pela área do direito mais robusta, mais forte, que é o direito penal. E esses bens jurídicos fundamentais são encontrados ou consagrados ou reconhecidos na Constituição, como é o caso do direito à vida, o direito à integridade física. Então, para você compreender o direito penal, você precisa ler com muita atenção a Constituição, porque é a Constituição que vai determinar um conjunto de valores ou interesses fundamentais, ou dizer de uma forma geral, um conjunto de direitos fundamentais que, em caso de violação desses direitos, é o direito penal quem pune, quem sanciona o infrator. O direito penal, em sentido subjetivo, se refere ao poder do Estado de punir indivíduos que adotem comportamentos considerados criminosos ou comportamentos considerados ameaçadores. Quem comete um crime, vamos falar aqui de forma geral, pode ser aplicado uma pena, né? Ou uma medida de segurança caso esse indivíduo seja menor de idade e não tenha capacidade de culpa. Mas tenho aqui alguns vídeos a explicar um pouquinho o que é a culpa e como é que funciona. Quando nos referimos ao direito penal no ponto de vista objetivo, nos referimos ao conjunto de regras e princípios previstos numa lei que determinam as condições em que o Estado pode exercer o seu poder de punição. Ou seja, no direito penal vigora o princípio da legalidade. Só deve ser punido o indivíduo por um crime caso antes da adoção do seu comportamento, aquele comportamento já esteja tipificado ou descrito na lei como crime. E essa mesma lei determina, primeiro, o comportamento considerado como crime, a consequência caso alguém adote aquele comportamento e quais são as medidas ou quais são os termos para punir aquele indivíduo, de modo que o Estado não abuse do seu poder e sem qualquer regra julgue de forma arbitrária ou de forma injusta. Mas indo aqui para a real dificuldade do nosso inscrito é como eu entendo ou interpreto o Código Penal. Para interpretarmos o Código Penal ou as normas do Código Penal, é importante saber o que é uma norma. Uma norma é vista como um dever ser. É vista como uma regra. Um dever ser será então uma previsão de um determinado comportamento a que todos os indivíduos se vinculam. Geralmente uma norma tem uma previsão e uma estatuição. O que será a previsão? Como vos disse, o Código Penal obedece ao princípio, o direito penal obedece ao princípio da legalidade. Só é considerada conduta criminosa aquela que antes que o indivíduo cometesse já estivesse descrita no Código Penal como crime. E a previsão será então o que, em termos técnicos, chamamos de tipificação. O legislador descreve
no Código Penal ou em qualquer outra lei penal, o comportamento que ele considera como crime antes mesmo que o indivíduo cometa. Vamos falar aqui sobre agressão sexual de pessoas adultas. Ele descreve quem agredir sexualmente ou se envolver sexualmente com alguém sem um consentimento é condenado ou tem como consequência ou como sanção a pena de X anos. Aqui a previsão ou o dever ser dessa norma será a proibição do envolvimento sexual com alguém sem o seu consentimento. E caso alguém cometa ou adote esse comportamento, vem a estatuição ou a consequência ou a sanção. E geralmente diz-se no Código Penal terá como consequência a pena de X anos, né? Ou, tratando-se de menores, a seguinte medida de segurança. Então para melhor interpretarmos o Código Penal, devemos ter sempre essa estrutura da norma. Geralmente a norma prevê um dever ser, uma obrigatoriedade. E geralmente as normas são gerais ou abstratas, direcionadas a todos os indivíduos. Esse dever ser constitui numa obrigatoriedade naquilo que os indivíduos não devem fazer. E isso que os indivíduos não devem fazer e que o legislador coloca já com antecedência na lei, chama-se previsão. E essa previsão fundamenta-se no princípio da legalidade. E caso alguém adote esse comportamento ou viola ou incumpre aquilo que o legislador penal descreveu, essa pessoa incorre a uma sanção. E quais são as sanções no direito penal? As sanções podem tanto ser uma pena ou uma medida de segurança. E como é que, quantos tipos de pena temos? A pena de prisão, que é onde se restringe a liberdade do indivíduo de circular livremente, que pode tanto ser uma prisão numa instituição prisional ou uma prisão domiciliar. Temos também a pena de multa, que tem natureza pecuniária, que é quando o tribunal condena, o juiz condena o indivíduo, geralmente nos crimes econômicos, corrupção e tudo mais, fraude fiscal, condenar o indivíduo a pagar um certo montante por conta da infração que cometeu. E temos as medidas de segurança que se aplicam nos casos de indivíduos que demonstram especial perigosidade, ou os indivíduos que têm tendências, comportamentos perigosos para a sociedade, mas geralmente as medidas de segurança se aplicam a menores de idade, pessoas com problemas mentais. Caso queiram que eu fale sobre isso, é só escreverem aí nos comentários que eu falarei um pouquinho sobre as medidas de segurança. Como um bônus, eu gostava de dar aqui o conceito de crime. O crime pode ser tanto entendido numa perspectiva formal ou numa perspectiva material. Numa perspectiva formal, o crime será todo comportamento, todo facto humano típico, ilícito e culposo. Típico porque só é crime aquilo que estiver descrito na lei penal como crime. Ilícito porque só é crime o comportamento que viola uma norma legal e viola o dever ser. E culposo, onde se olha para o indivíduo em particular, vê se ele tinha como adotar um outro comportamento ou não, faz-se um juízo de censura. Saber que se aquele indivíduo, na circunstância em que cometeu o crime, tinha a possibilidade de adotar outro comportamento ou não, porque tem aquela questão da exclusão da ilicitude, em que a pessoa adotou um comportamento tipificado, descrito na lei, mas por estar a abrigo de uma cláusula de exclusão da ilicitude, não é responsabilizado pelo crime. E no ponto de vista material ou substancial ou prático, o crime será todo comportamento humano que lesa ou põe em perigo de lesão bens jurídicos fundamentais. O que é isso? Todo comportamento humano que violar aquilo que o legislador disse que não era para fazer. O indivíduo que na prática mata outra pessoa adota no ponto de vista material um crime, ou seja, adota um comportamento que lesa um bem jurídico fundamental, um interesse fundamental. Qual é o interesse fundamental aqui? É a vida. E o nosso seguidor deixou algumas normas, e uma delas está inserida no título Liberdade Sexual, que diz: outros atos sexuais com menores. Quem, mediante violência ou ameaça grave, praticar ato sexual com menor de 16 anos é condenado a pena de 8 a 12 anos de prisão. Esse é o primeiro número. Não se provando a violência, a pena de prisão é de 2 a 8 anos e multa até 1 ano. A pergunta é: o que é a previsão aqui? O que é que o legislador quer evitar? O legislador quer evitar que menores de idade, de 16 anos, contra a sua vontade e tudo mais, sejam violadas assim. Essa é a previsão. Qual é a consequência? Quem adotar esse comportamento, a pena pode ser de 8 até 12 anos de prisão. Número 2 diz: não se provando a violência, a pena é de prisão de 2 a 8 anos. Ou seja, se um adulto se envolver com uma menor de 16 anos, mesmo que seja com o consentimento da menor,
não se provando aqui a violência ou a ameaça grave, a pena é de 2 a 8 anos, porque se entende que uma menor de 16 anos não tem capacidade de culpa, ou seja, não tem capacidade de julgar as situações com clareza. Então, se você é um adulto, se envolver com uma adolescente de 16 anos, mesmo que ela consinta, e os pais, os responsáveis legais denunciarem, prestarem queixa, ainda há consequências legais. E ainda há outra questão, mas não tenho aqui a norma, não consegui fazer o screenshot, em que ele se referia a menores de 17 anos. Ou seja, uma pessoa com 17 anos, se um adulto se envolver com ela, também é uma prática criminosa. Para compreender isso, era importante olharmos não só para a lei penal, mas para o Código da Família do teu país. Ver a partir de que idade uma mulher ou um rapaz é considerado maior de idade. Se com 17 anos é considerado maior de idade, então quer dizer que o envolvimento sexual com aquela pessoa não é considerado um ato ilícito. Mas existem circunstâncias que, por exemplo, o caso do Código da Família angolano, que admite o envolvimento sexual de 2 adolescentes e até dar lugar a casamento e não haver lugar a qualquer infração. Não é menor com mais velho, não é menor com menor que se envolve e se admite o casamento nessa circunstância com consentimento dos pais. Agora, para resumir, para uma melhor interpretação de um Código Penal é preciso conhecimento de questões simples, de conceitos simples relacionados ao direito penal. Por exemplo, uma pena. O que é uma pena? Uma pena é uma sanção para quem comete um crime. Qual é a finalidade? Como é que está caracterizado uma pena? Até qual é a pena máxima do meu país? Qual é a finalidade geral específica de uma pena? Caso vocês quiserem que eu fale sobre a finalidade geral específica de uma pena, também posso falar. Ou seja, entender conceitos simples para melhor interpretarmos a norma. O que é uma norma? Como é que essa norma está composta? Procurar o conhecimento necessário. Vi que o direito penal protege os bens jurídicos fundamentais. Bens jurídicos fundamentais são interesses e valores de uma sociedade que, dada a sua relevância, são protegidos no direito penal. Mas a pergunta é, só vou saber interpretar a norma caso eu saiba onde estão esses bens jurídicos fundamentais. Ler a Constituição para entender quais são os direitos fundamentais dos cidadãos do teu país. E uma dica para finalizar, estou cansada, tão sol terrível, para melhorarmos a nossa interpretação, quer seja no direito penal, quer seja em outras áreas, é importante lermos. Termos a cultura de ler diversos assuntos. E sempre que lermos alguma coisa, fazermos anotações e perguntas com relação àquele tema. E irmos explicando. Leu sobre dependência emocional. Faça a pergunta, o que é dependência emocional? Quando é que alguém é dependente emocional? E vais respondendo. Olhar para as situações da vida simples e conseguir interpretar, porque essa interpretação que levamos para o direito penal começa já na vida. Como é que você interpreta os factos? Como é que você interpreta o que está acontecendo? E pronto, chegamos na reta final desse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas perguntas. Inscrevam-se se até aqui ainda não inscreveram. Deixem um like, um comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.